Se nos deixa um resumo do capítulo 25, Sérgio diz ao advogado para não receber ligações de Alice e ressalta que irá complicar ao máximo o divórcio, para que ela se arrependa. Alice diz aos filhos que pensou por diversas vezes em perdoar Sérgio, mas descobriu que ele continua com Julieta. Portanto, irá pedir o divórcio. Eva chega em casa e fica impactada. Sérgio diz a Fábio que é um absurdo que Alice tenha solicitado o divórcio. Fábio diz que mais cedo ou mais tarde isso aconteceria. Eva classifica como egoísta a atitude de Alice de se divorciar do marido. Alice diz à mãe que será egoísta, pois se trata de sua dignidade. Alice ressalta que precisa recuperar sua autoestima. Miranda pergunta à mãe se ela pensou em fazer as pazes com Sérgio. Alice diz que sim, mas enfatiza que não conseguiu. Alice recebe o apoio de Yara e Gonçalo, enquanto Miranda sobe para o quarto em silêncio. Pela primeira vez, Eva diz compreender a filha. Na delegacia, Fernanda diz a Carlota que se gabava por conhecer bem os homens e se envolveu justamente com um que lhe bate. Carlota diz que os abusadores são assim, se mostram gentis no início, mas depois mostram a verdadeira face. Fernanda teme que Samuel descubra sobre a denúncia e cogita ir embora. Carlota a detém e diz que homens como Samuel devem ser detidos. Nesse instante, Fernanda é chamada para prestar a queixa. Karina aparece e pergunta a Carlota o que faz ali. Eva serve leite quente com baunilha para Alice e diz que a compreende. No entanto, teme que ela tenha uma vida solitária como a dela. Alice diz que Eva tem a todos eles. Eva ressalta que a solidão é uma tragédia em câmera lenta e enfatiza que quando alguém perde ou se divorcia de alguém, a solidão ocupa a vida por completo e apesar de haver várias pessoas ao seu redor, a pessoa está sozinha sempre. Alice diz que isso não irá acontecer com ela, pois tem muito o que lutar pelos filhos, por ela e pela fundação. Eva questiona se ela acredita que Sérgio a deixará à frente da fundação depois do divórcio. Alice diz que se ele tiver o mínimo de justiça, a deixará. Eva diz que Sérgio não se dará por vencido. Alice a agradece pelo leite, mas diz que precisa ficar sozinha. Fernanda descreve a Gutierrez como foi atacada por Samuel. Gutierrez sai em defesa de Samuel e diz que se ele a agrediu é porque Fernanda deu motivos. Fernanda fica furiosa e diz que se ele não a apoiar e fazer a denúncia, irá atrás de seus superiores. Karina diz a Carlota que existe outra mulher na vida de Martim e ressalta que não a veja como uma ameaça. Emiliano barra Lucas na porta da casa de Alice, a mando de Sérgio. No quarto, Alice se lembra dos momentos felizes ao lado de Sérgio, até o trágico dia que o encontrou na cama com Julieta. Samuel pergunta a Fernanda por que não atendeu suas ligações. Fernanda diz que havia saído de casa. Samuel fica impressionado que ela tenha saído com um hematoma no rosto. Fernanda diz que ela que está impressionada pelo que ele foi capaz de fazer. Samuel diz que já passou e ela aprendeu a lição. O homem lhe mostra uma garrafa de vinho e diz que a trouxe para fazerem as pazes. Fernanda diz que não está com vontade e alega estar com dores de cabeça. O homem sugere que ela tome um calmante. Fernanda diz que as coisas não se resolvem com um calmante e diz que irá dormir. Samuel diz que irá com ela. Fernanda o detém e prefere ir sozinha. Ele a questiona se ela está chateada com ele. Fernanda o pergunta como ele imagina que ela esteja depois do que ele fez. Samuel diz que foi ela que o provocou. O homem se aproxima dela e Fernanda o pede para ir embora. Samuel aceita e vai embora. Após o encerramento do programa, Sérgio liga para Julieta, mas ela recusa a ligação e ri. Alice volta a escrever. Nesse instante, seu telefone toca. Martim diz que ligou para que ela saiba que ele está ao seu dispor. Alice diz que às vezes sente que ele tem um sexto sentido, que lê sua mente. Martim diz que prefere crer que esse sentido é a conexão que tem com ela. Alice diz que essa frase havia perdido o significado para ela. Martim diz que a vida continua valendo a pena, e mais ainda o amor, e a pede uma chance para lhe mostrar. Pela manhã, Alice é recepcionada com uma mesa linda feita pelos filhos e fica muito feliz. Carlota pede a Sofia que encerre sua campanha de querer uni-la com Martim e revela que ele está interessado em outra mulher. Sofia diz que irá descobrir quem é.
O advogado diz a Alice que Sérgio reagiu muito mal à solicitação de divórcio. O homem ressalta que não poderá representar as duas partes no divórcio e a orienta a contratar outro advogado que lhe instrua nesse caso. Lucas se depara com Sérgio em sua casa e fica surpreso. Rebeca procura pelas chaves do carro e Fábio as encontra dentro da geladeira. O homem fica preocupado com os lapsos de esquecimento e a sugere ir a um especialista. Rebeca diz que isso é um exagero. Sérgio diz que irá custear a cirurgia para que Prudência volte a andar, em troca do silêncio de Lucas. Gonçalo vai à casa de Fernanda lhe contar sobre o novo emprego e fica impressionado com um hematoma em seu rosto e a questiona se foi Samuel que a machucou. Fernanda diz que sim e Gonçalo diz que irá ensiná-lo como tratar uma mulher. Fernanda diz a Gonçalo para não fazer nada e o pede para ir embora. Alice conta a Martim que Sérgio pretende dificultar o divórcio. Miranda volta a ser alvo das perseguições de Nicole. Eva vai à emissora e diz que Sérgio botou tudo a perder. Sérgio diz que caiu em uma armadilha feita por Julieta e Alice. Eva ressalta que os filhos dele já estão cientes do divórcio e o homem ressalta que não facilitará para a esposa. Fernanda diz que Alice fez bem em pedir o divórcio e adianta que Sérgio deve pressioná-la com dinheiro. Alice diz estar assustada, mas por outro lado, aliviada por ter a fundação. Rebeca diz que não estranharia se Sérgio a tirasse da fundação e ressalta que é no divórcio que as pessoas mostram o seu pior lado. Paulo aceita a visita de Yara e a agradece por ter ido até o presídio para que pudessem se despedir. Yara diz que aquilo não é uma despedida e diz que foi ao local para lembrá-lo o quanto é teimosa e não irá descansar enquanto não provar sua inocência. Tiago mostra a Martim seu novo salário, caso opte por voltar para a emissora. Martim fica surpreso com o alto valor. Julieta aparece na emissora e diz que foi entregar seu pedido de demissão. Fábio e Sérgio ficam surpresos. Paulo diz a Yara que ela deve se afastar dele. Yara diz que não é justo que ele se condene por ela. Yara diz que sonha com Paulo há várias noites e o vê livre. Paulo diz que ela é a coisa mais bonita que o aconteceu e os dois acabam se beijando.